Olá, tá começando mais um Psion, Psicologia Online pra você. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Bom, nós estamos aqui hoje, inclusive a gente acabou de fazer um periscope pra pedir indicação. Temas, né? Assim, nos próximos Psion, o que você quer ver? Você quer falar sobre o quê? Quer ouvir a gente falando sobre o quê, né? Então teve bastante sugestão, né? Estudo para OAB, né? Essa ansiedade da OAB, insegurança, timidez, medo, relacionamento conjugal, né? Como lidar, o que fazer, o que mais que o pessoal falou? Pediram pra gente falar sobre sexo, né? A gente não entendeu muito, assim, o que, né? O que vocês querem saber, mais ou menos, né? Porque, assim, tem muita coisa dentro de frustração, tem muita coisa dentro de insegurança. Demais. Né? Especifica mais pra gente entender o que você tá querendo. E aproveita e segue a gente lá no Periscope, no Snapchat, que a gente tá lá. A Letícia como Psicoletícia e eu como Atitude Emocional, tá bom? A gente tá no Instagram, né? Isso, no Snapchat, né? As psicólogas das redes sociais, né? Isso, exatamente. Mas o importante é levar informação de qualidade pra vocês. O nosso objetivo não é terapia online, porque isso não existe. É disseminar psicologia, né? Um conteúdo de qualidade pra levar dicas, reflexões, insights que vocês possam ter e a partir disso fazer mudanças pequenas, médias e grandes na vida de vocês. E é legal, né? você destacar, né? Porque muita gente vem perguntar, né? Ah, vocês estão substituindo a terapia? Não, de maneira alguma, né? Cada pessoa tem uma análise, às vezes a pessoa tem um transtorno do pânico, né? Vem uma pessoa com perfil e vem uma segunda com transtorno do pânico com perfil completamente diferente. Sim. Então, assim, o que a gente quer descrever pra vocês é o que é o transtorno do pânico. Sim, né? E até dar uma dica pra vocês repararem, poxa, será que eu tô precisando de ajuda? E poder procurar um profissional. Disseminar um pouco essa sensação que nós temos que procurar um profissional da saúde significa que eu tô louco. Não, significa que você tá cuidando da sua saúde e esse é o nosso principal foco aqui no Psion, que é trazer a discussão do comportamento humano de uma forma fácil para todo mundo entender. Exatamente. Então vamos começar? Exatamente. Né? Isso aqui foi só a introdução. A gente fala demais. Então, o tema que a gente escolheu para agora, né, para o programa de hoje foi timidez. Isso. Né? O que eu queria saber, Zora? Por que uma pessoa é tímida? Como que a gente forma uma pessoa tímida? A pessoa nasce tímida? É a personalidade? Não é? Eu queria que você me explicasse um pouquinho. Então, dentro da minha abordagem, que é psicodramática, né, existem vários fatores, e dentro da própria psicologia, que levam à timidez de uma pessoa. Pode ser genético, pode ser aprendido, né, um comportamento, eu vivo numa família que é mais introvertida, pode ser uma característica da sua personalidade, né, a timidez, e além disso, pode ser um comportamento, uma resposta que a gente chama de não espontânea, né, que é uma resposta em campo tenso, que a gente fica devido às situações que a gente vive no dia a dia. Então, por exemplo, a gente é muito... Às vezes eu já sou um pouco mais reservada. E aí eu vivo numa família que é muito expansiva e fica me forçando. Ou eu vivo na minha infância um episódio de exposição na sala de aula, ou de exposição entre os amigos. Então são uma série de eventos que vão fazendo uma pessoa ou reforçar uma timidez que já é dela, se for uma característica da sua personalidade, ou se adaptar e ter esse comportamento diante de situações em que você se sinta desconfortável, né, Letícia? Entendi. Então, assim, na verdade, você pode ser uma coisa, né, deixa eu ver se eu entendi, herdada, né, é uma questão filogenética, pode ser aprendida, né, no decorrer da sua vida, ou por uma exposição, né, ou pela família, ou num contexto, né, ou cultural, né, que é uma outra coisa. Também, orientais são mais tímidos, sim, né? Então a gente vai pensar na cultura brasileira, é muito mais comum pessoas essa questão expansiva, né? Então você vai lá pro Japão, a questão emocional, sentimental, falar de si não é uma coisa muito comum. E aí a gente pode falar até que os orientais são mais tímidos. Sim. Né? O que é muito relativo a gente pensar em timidez, né, se a gente entrar no termo cultura, porque tudo vai depender do referencial. Não é verdade? Sim, então, se você vive numa família de origem italiana, de repente mas vamos descrever um pouquinho o que é timidez. De repente pode ter alguém que não sabe muito bem o que significa. O que você acha? Então, eu fico até me perguntando assim, porque eu relaciono muito
timidez com insegurança, né? Eu acredito que existam sim pessoas que preferem não ser expansivas e não tem um sofrimento com relação a isso, né? Mas eu vejo muita gente que é tímido, mas por ser inseguro. Então eu não me exponho, eu não falo que eu tenho medo da retaliação. A timidez é uma consequência de um outro problema que é a insegurança, Com certeza. Então assim, a gente tem que ver assim, é uma escolha sua. Não, eu não gosto, eu gosto de ficar na minha. Também a hora que eu tenho que apresentar um trabalho na frente de todo mundo, eu não tenho nenhum problema. Né? Eu simplesmente seleciono os momentos que eu tenho que falar, os amigos que eu vou sair. É uma característica minha que não me faz sofrer e nem evitar nenhuma situação. Ah, não. É uma insegurança que aí parece como timidez. Aí eu evito apresentar trabalho na escola, eu evito jogar futebol porque eu posso errar, eu evito ter amigos porque eu posso convidar e a pessoa não ir na minha festa. Então por que você não faz festa? Porque vai que ninguém aparece, né? E aí parece uma timidez, mas aí no fundo é uma insegurança. E a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão da timidez, porque primeiro precisa avaliar, antes de querer fazer alguma mudança na vida, se ela te atrapalha. Porque às vezes as pessoas, elas consomem tanto a nossa cabeça como, não, você não pode ser assim, você não pode ser assim. Então, acho que o primeiro ponto é a gente refletir. Será que a minha timidez, ela me impede de fazer alguma coisa? Ela me incomoda, ela me priva, me gera sofrimento, me gera sofrimento. Eu não vou ser promovido porque sou tímido, porque a timidez, por exemplo, acaba prejudicando a gente na hora de falar em público. Isso acontece, né? Conheço muitos executivos tímidos que precisaram treinar muito a capacidade de falar em público para poder se desenvolver e seguir a carreira deles. Então, acho que o primeiro crivo é se te prejudica. Prejudica, aí vamos começar a entender. E aí a Letícia tem certeza que tem um monte de dicas para dar para vocês. A gente sobre tem que pensar, como lidar. Isso, a gente tem que pensar. Acho bem legal o que você falou, Zóia, porque assim, a gente tá vivendo uma fase do proatividade, empreendedorismo. Fazer acontecer. Faça acontecer, tenha motivação. E assim, nem todo mundo é assim. Então as pessoas e não é pecado não ser assim. E não é errado, e não é pior, né? Então assim, não aprenda o empreendedor que tenha dentro de você, encontre a motivação da sua vida. Então, não, eu acho que a gente não tem que colocar todo mundo no mesmo balaio, todo mundo tem que ser igual. Dentro de uma empresa tem destaque pro cara que tem a iniciativa e tem destaque pro cara que é mais retraído e faz o trabalho mesmo, é o pensador, o executor efetivamente da tarefa. Então assim, a hora que você pergunta, faz você sofrer, é uma exigência social, onde você não se encaixa e acha que tem um problema, ou é um sofrimento seu? Isso, porque se é seu, vamos resolver. Se é social, é algo que você quer resolver pelo ambiente. Ou por você, né? Porque pode ser também que você queira resolver pra, de repente, se desenvolver mais na sua carreira. Se isso é uma característica, não tem nenhum problema em você querer desenvolver pra isso. Né? Não, então, com certeza. A gente não tá querendo virar 8 ou 80. O que a gente quer propor aqui é pra vocês refletirem se faz sentido pra vocês trabalharem a timidez. Tá, e aí assim, eu quero trabalhar a timidez. Como que eu faço? Então assim, você tem que começar a entender que a timidez ela vai fortalecendo de acordo com que você vai fugindo de exposição e risco. Né? Então, vai pedir pizza, pede pra alguém pedir, melhor eu não falar no telefone. Né? Alguém quer falar com você, número desconhecido, rejeita. Né? Aquela ansiedade do quem é e vai falar o quê. Então são pequenos movimentos que você pode ir se expondo para adquirir segurança, né, e confiabilidade. Se você escolhe aquilo pra fazer, como eu vou ligar pra pizza porque eu sei que é bom eu treinar esse comportamento, você lida muito melhor do que numa situação em que apareceu uma visita surpresa e você tem que abrir a porta porque não tem mais ninguém. Né? Quando você escolhe trabalhar, você tem um pouco de controle ainda da situação. A tensão aumenta muito mais, né? Quando Com você certeza. Né? Então assim, a gente vai gradativamente fortalecendo sua autoestima, fortalecendo segurança. Então vai escolhendo alguns comportamentos que você acha, né, mais fáceis de dar uma opinião, né? Então, mas vai que eu erro a opinião. Não tem erro. Você vai tatear, vai ver, vai olhar. Às vezes a gente fala uma piada e ninguém ri, né? E se errar, corrige, né? E tudo bem. Uma cliente minha uma vez falou assim pra mim, Zora, eu preciso trabalhar minha timidez. Ela veio justamente com essa demanda, porque eu percebo que os meus trabalhos na faculdade, eu sempre sou a que escrevo, porque daí eu não preciso falar. Né?
E aí eu perguntei pra ela, e se o professor pedir a sua opinião na hora da apresentação? Como que vai ser? E daí ela travou. Né? Daí a gente vai fazer todo um trabalho para ela começar a se dispor, que eu acho que é bem isso que você tá falando, para ela começar a se colocar, não, então eu vou apresentar o título, eu vou apresentar o título e a introdução. Eu faço o encerramento, né? Isso, exatamente, porque aí vai de pouquinho em pouquinho treinando esse comportamento. E é uma coisa que é importante a gente falar. A maior parte das pessoas não tem essa habilidade fluente de apresentação de trabalho em grupo. Se você pega numa sala de aula, né, eu acredito, né, nunca li nada sobre uma estatística, mas 80% das pessoas não ficam confortáveis na frente de uma sala de aula com o professor avaliando, com gente olhando, rindo, dormindo. É uma sensação desconfortável. Então, assim, você tem que trabalhar para ela ir ficando um pouco menos aversiva. Sim. Né? E é desconfortável, faz um link com um vídeo que nós publicamos na semana passada, que foi preocupação com os outros. Exatamente. Que é o nível de intensidade que a gente dá para a opinião dos outros em relação a gente. É bem isso mesmo. Nossa, e tem muita coisa pra falar, né, Zora? Muito. Vamos parar? Vamos. Então a gente começou a falar de timidez. Acho que a gente pode até fazer um segundo episódio sobre timidez. Manda as dúvidas pra gente. Se inscreve lá no canal, né? Psion, Zora e Letícia. Né? E a gente quer muito saber a opinião de vocês. Vocês são tímidos, não são? Se incomodam? Né? Como que trabalham com isso? Entenderam as dicas? Né? E até pra gente poder preparar um segundo episódio relacionado à timidez mesmo, né? Então, só pra gente resumir, quais dicas ficaram de hoje? Primeiro, identificar. A timidez te prejudica, né? É algo que você quer mudar? Sim, né? É uma característica minha? Sim, é. Então, como que eu posso, pouco a pouco, me expondo? Não vai marcar, né, uma palestra para 1000 pessoas de hoje para amanhã, porque você não vai dar conta. Né? Então, assim, é uma maratona. Você nunca caminhou. Né? Não vai se inscrever numa maratona, né? Vamos fazer uma caminhada, 5. Né? Não, é assim, vai dar uma volta na praça, caminha, corre e anda, corre, né, 1 minuto e anda 10. Então, a gente tem que ir pouco a pouco para adquirindo resistência e confiança. Exatamente. Então, acho que aí fica a dica para as pessoas que querem trabalhar a timidez. Esse foi mais um Psion, Psicologia Online para vocês. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos de vocês. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Até a próxima, toda quarta-feira aqui no Psion. Tchau!